Meu Sherlock tá vivo! Mas eu preferia que ele tivesse morto. Oi gente, eu sou o Lucas. Eu sou o Iago. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Investigando Sherlock. Aqui no Luago nos livros. Chegamos oficialmente na metade do nosso projeto. A gente se desafiou a ler todos os livros de Sherlock Holmes em ordem cronológica. Então se você perdeu algum vídeo desse projeto, vai lá conferir pra assistir tudo na ordem, porque aí a sua experiência vai ser completa. Tem uma playlist bonitinha com tudo na ordem, que é só você clicar no primeiro vídeo e segue direto. A gente chegou na metade de um projeto interminável e que agora eu acho que eu posso me considerar oficialmente hate de Sherlock Holmes. Mentira, gente, não vou pegar tão pesado assim não, eu não mereço esse selinho. Mas eu confesso que eu sigo um pouco decepcionado com a escrita do Sir Arthur Conan Doyle. Enfim, nesse vídeo nós vamos comentar sobre os primeiros contos do livro A Volta de Sherlock Holmes, que foi publicado em 1905. E todos os contos desse volume, A Volta do Sherlock Holmes, começam com A Aventura de. Esse livro podia se chamar A Aventura de Sherlock Holmes como o outro, né? As Aventuras Parte 2. Mas o título original de todos esses contos dispensa a palavra aventura. Eu acho que é só dessa edição aqui mesmo. Então se você leu em outra edição que não essa do box, possivelmente esses contos estão com outros nomes. Na verdade, sem o aventura só. O nome permanece. Mas de que contos a gente vai falar aqui nesse vídeo? Vão ser os 6 primeiros contos da Volta de Sherlock Holmes. Todos eles com aventura na frente, e o primeiro deles é A Casa Vazia, O Construtor de Norwood, Os Homenzinhos Dançantes, A Ciclista Solitária, Priori School e Black Peter. Nós não vamos nos prender na sinopse desses contos, porque o nosso parceiro de projeto, o João do Sinceroteca, fez no vídeo dele da Volta de Sherlock Holmes um resumo bem resumido, tudo bonitinho, da sinopse de cada conto e da opinião dele. Então, tá aqui em cima nos cards e lá na descrição pra você conferir. Confere o vídeo do João porque ele faz tudo. Então aqui a gente vai dar uma breve opinião sobre cada conto e o que a gente sentiu ao lê-los. Pra gente pular logo pra parte de ciência em Sherlock Holmes, que eu sei que é o que vocês gostam, o que a gente adora, o que a gente ama. Em A Aventura da Casa Vazia, a gente tem oficialmente o retorno do Sherlock, e esse é o primeiro conto que precisa de uma certa continuidade. Porque no último conto do livro Memórias de Sherlock Holmes, o Sherlock morre. A gente tem uma aventurazinha com o cão dos Baskerville ali, mas efetivamente o Sherlock morre lá no final das Memórias de Sherlock Holmes. E nesse primeiro conto, ele ressurge das cinzas e está vivo. Na verdade, a gente descobre que ele forjou a própria morte. E isso aconteceu porque o Sir Arthur Conan Doyle queria parar de publicar livros do Sherlock Holmes, ele não queria mais saber do Sherlock, matou ele, mas ele sofreu pressão, ele sofreu hate, foi ameaçado de cancelamento se não voltasse a escrever, e aí ele voltou. Ele ia ser cancelado inclusive pelo próprio banco, que tava com contas atrasadas, precisava de dinheiro pra pagar, e quem pagava as contas? Sherlock Holmes. Então ele retorna para as histórias de Sherlock efetivamente com esse conto. Nesse vídeo aqui, eu sou o anjinho do mal e o Lucas é o anjinho do bem. Eu vou falar mal de Sherlock Holmes e o Lucas vai falar bem, porque Sherlock Holmes é tudo pro Lucas. E pra mim ele só me faz passar raiva, porque eu senti raiva dessa volta do Sherlock Holmes. O retorno dele, o ressurgimento é algo marcante. E Sir Arthur Conan Doyle pra mim fez de uma forma preguiçosa. Essa é a verdade. Eu esperava mais emoção, eu esperava mais mistério, mais drama. Meu Deus, o personagem morreu. O Watson estava acabado, destruído. E do nada o moço ressurge numa aventura que eu achei mequetrefe. O Moriarty ter seguidores e o Sherlock conseguir fugir dos seguidores é algo muito leve, muito banal. Eu acho que essa é a palavra, banal. Eu gostei desse conto porque eu acho que ele tem uma boa divisão entre o crime da história, mas também ele divide espaço com a explicação de como o Sherlock forjou a própria morte, do reencontro dele com o Watson, que eu achei bonitinho, eu achei engraçadinho. Eu sei que o crime também não é tão satisfatório assim, mas é um conto que tenta balancear essas duas coisas. Então acaba que ele simplifica muito e não evolui com esses dois enredos. Ele nem trabalha um pra deixar de trabalhar outro, ele acaba não trabalhando nenhum dos dois. Mas de qualquer forma eu gostei, ué. Eu gostei. Então o resultado é o quê? Algo mequetrefe, banal. Não. O próximo é o Construtor de Norwood. E eu ainda estava com ódio no meu coração por causa da Casa Vazia. E eu também não gostei desse conto. Continuei achando um desenvolvimento fajuto, coisas que o Sherlock Holmes estava falando. Eu falei, meu filho, não tá colando aqui, não tô acreditando. Existe buraco nessa narrativa. Sir Arthur Conan Doyle, tu tá falhando aqui. Eu acho que de todos esses 6 contos, esse foi o que a gente mais encontrou defeito no quesito do crime, né? Sim. E pra falar a verdade, eu não percebi na hora de ler. Só depois que o Iago leu que ele ficou falando tão mal, que aí eu fui perceber. Tipo, não colou isso aqui realmente. Mas na hora que eu tava lendo eu gostei. Foi mais um conto que eu falei, Lucas, olha só, o moço vai estar vivo no final, né? Aí o Lucas, droga! Mas eu gostei que esse conto distou um pouco, porque o próprio suspeito do assassinato foi procurar o Sherlock para poder inocentar ele de alguma forma. E tem até uma certa briga entre a polícia britânica contra o Sherlock, porque a polícia tá determinada em prender esse cara, eles acham que tem provas contra ele, e o Sherlock vai, não é bem assim. Eu gosto desse conflito sempre entre polícia e Sherlock. Eu acho que a polícia da época queria bater no Sir Arthur Conan Doyle por causa dessas coisas que Sherlock faz. Eles próprios deviam falar, olha o erro aqui, ele tá falando que a polícia é mais burra que Sherlock Holmes. Os homenzinhos dançantes
Dançantes veio aí pra dar uma divertida na galera. Foi o conto mais divertido dessa parte. Foi. Ah não, Iago, temos um enigma aí com código secreto. Não achou legal? Achei legal essa introdução do código secreto. Um artifício utilizado para diferenciar de todas as histórias. A gente não tinha visto nada igual por enquanto. Conan Doyle inovou, viu? Inovador. Mas mais uma vez achei a solução do crime muito ruim. Eu acho que esse conto ele realmente destoou dos outros dois. Ele deu uma crescida na narrativa, dando uma nova perspectiva, empolgando pra gente querer descobrir esse novo mistério. Mas na solução, o autor vai e dá uma queda de novo na resolução. Deixar o homem mais perigoso de Chicago, pertencente a uma máfia super secreta, com o status de homem amedrontador, a própria encarnação do mal na Terra. Porque o Arthurzinho gosta disso. Ele gosta de botar uma figura que representa totalmente o mal, e o Sherlock que é a própria figura do bem. Então esse homem que era o mal encarnado, que queria atrapalhar toda a sociedade, era contra todos os homens de bem, inclusive a moça que era pura, santa e anja, e ele queria corromper o coração dela. Ele larga toda a máfia lá pra ir atrás da moça pra casar, e quando ele é pego, o Arthur Conan Doyle continua usando o artifício de fazer com que o criminoso conte a verdade. Ele fala, a moça já tá morta, então não tem nada que me prenda de dizer a verdade, porque o mundo vai ser muito pior sem ela. Mano, que coisa moral é essa? O homem não é o próprio mal encarnado, então como é que ele tem traço de ética e moral nele? Eu não entendo. Aí ele conta toda a verdade, vou revelar tudo. Aí vem esse momento que pra mim é o auge dos auges. Detesto. Toda vez o criminoso tem que revelar toda a verdade? Que saco! Não tem como defender. Mas você concorda com isso? Que o conto começa muito bem e no final ele tem uma queda? Pra mim é tudo muito bem e acabou. Não, eu anotei aqui no meu caderninho. A história foi simples. É, pois é. Era algo muito elaborado, um artifício muito bem utilizado, que é dos códigos secretos. Cara, é o mafioso de Chicago. Então bota ele pra agir como se fosse o mafioso de Chicago. Ele não vai largar toda a máfia lá nos Estados Unidos pra ir atrás da moça. Pra depois ele falar, nossa, ela é tudo pra mim, eu larguei tudo por causa dela. Mano, eu acho que ele acaba se prendendo às questões de bons costumes da época. Coisa de valentia, um heroísmo, o homem tentando salvar a mulher, questão dos bons modos, das boas maneiras, pessoas de bem, enquanto outros são corrompidos, existe o bem e o mal e nada entre eles. Às vezes existe uma coisa entre eles que o Sherlock fica meio, o que que eu faço agora? Mas aí ele manda pra América do Sul porque se resolve logo. Mas a definição de meia boca é a ciclista solitária. É definição de boca alguma. Esse foi o conto mais do mesmo. Mais uma vez nós temos uma moça, uma donzela em perigo, que herda uma fortuna, que tem muito dinheiro e homens maus, vilanescos estão atrás do dinheiro dela. Eles confabulam para roubar o seu dinheiro, sua herança. E pobre coitada, mais uma vez é salva por Sherlock e consegue ter seu dinheirinho guardado. Eu acho que porque a pressão do público foi tão grande pra reviver essas histórias que ele falou, então tá bom, eu vou pegar o enredo das outras. Sherlock aqui, deixa eu tirar essa parte, mudar o nome da moça. Porque o povo não gostou disso, ele não quer mais? Então toma isso que todo mundo gosta. Deve ter alguns contos que destoam e que tem algum traço de inovação. Mas a impressão que fica é que realmente não precisa mudar muita coisa, porque o público vai consumir de qualquer forma. Quase como que a gente tá vendo hoje em dia no mercado editorial, acho que sempre teve isso então. Aquelas histórias que dá a impressão que só muda o nome do protagonista e que tem a mesma mensagem, a mesma missão ali pra cumprir, é isso. Na aventura da Priory School, eu não sei o que eu senti. Eu achei que o conto ia por um caminho, mas ele acabou indo por outro. Eu achei que ele ia ser pesado. Exato, é isso que eu quero falar com vocês, mas vai, continua. Não, é só isso. Ele é realmente um conto que ele não tem uma elaboração usando artifícios novos como foi nos Homenzinhos Dançantes. Mas ele tem um clima e ele tem um desenvolvimento que é diferenciado. Você fala, caramba, esse aqui vai despontar de todos os outros. Quando eu vi aquele cenário de escola, com poucas pistas que dificultam a resolução, eu achei que ia ser muito pesado. Achei que o menino ia estar morto, achei que ia ser venda de órgãos, qualquer coisa parecida. Senti um ar meio sinistro no pai dele, eu até falei pro Lucas, o pai dele sabe onde o menino tá envolvido com alguma coisa ali. Eu achei que ele ia ser um conto pesado, que falasse de política ou qualquer coisa assim. Mas não, de novo, no final, foi uma coisa fajuta. Gente, o moço tem um filho, bastardo, fora do casamento. Aí ele fala, nossa, meu filho, ele quer vingança, ele quer me roubar, ele quer matar meu outro filho, o filho herdeiro. Então eu vou manter ele aqui porque ele me lembra muito a mãe dele. Gente, esse arzinho apaixonante do Arthur Conan Doyle me cansa. Deixa de ser romântico, homem. Isso pra mim não condiz com a realidade e destrói os contos pra mim. Eu anotei aqui no meu caderninho que eu achei esse conto confuso. Como ele tem um desenvolvimento meio corrido, a gente acaba se perdendo mesmo. Aí você fica, que pata de vaca, um homem morreu, quem é esse professor? O que ele tá fazendo ali? Trocou de bicicleta, trocou de pneu? O que tá havendo? Você fica realmente perdido, mas depois você entende ali o que aconteceu, quem era o professor. Só que realmente o final foi fraco. Inclusive, a gente tem um mapa nesse conto e no vídeo do João ele fala que no mapa tem um spoiler. E eu não percebi isso, você percebeu? Não. Pois é.
Ninguém percebeu. Quer saber que spoiler é esse? Vai ter que assistir o vídeo do João. E o último conto desse vídeo é a aventura de Black Peter. E não sei o que pensar desse conto, honestamente. Esse conto pra mim foi tipo, o que eu li aqui? Tá, vamos passar pro próximo, vamos encerrar isso aqui? O João comentou algo no vídeo dele sobre as histórias que envolvem barco e eu concordo plenamente. E mais, todas essas histórias com barco acabam sendo confusas pra mim. Glory Scott até que foi melhorzinho, mas mesmo assim foi algo confuso. E essa não foi diferente. Eu fiquei, Black Peter, quem é essa pessoa que tá vindo aqui, esse marujo? O que tá acontecendo? Mas como não foi algo que me prendeu desde o início, eu só passei por cima. Mas uma coisa que eu gostei desse conto específico, e acaba acontecendo nos outros também, é uma característica que o Sato Conan Doyle colocou no Sherlock, que particularmente eu acho que combina muito, que é o fato dele ser um pouquinho engraçadinho na revelação ali do crime do final. Ele acaba fazendo umas brincadeirinhas, acontece isso no final desse conto, e eu sempre acho que é uma forma muito boa de terminar. Nada a declarar. Eu acho que acaba ficando claro quais são os melhores e os piores contos pra gente aqui nesses 6. Fala aí o seu pior. A Ciclista Solitária. O meu pior são todos, mas eu acho que a Ciclista Solitária leva o prêmio. Nem vem, Iago. É possível. Gente, não gostei, sério. Eu achei muito... Eu não sei se sou eu que tô cansado e os contos não funcionam pra mim, ou se realmente esses contos não são lá essas coisas. Eu acho que eu acabei preferindo os contos lá do volume azul. Não sei se era porque era novidade e é que acaba se repetindo. Não sei, gente. Eu só sei que eu acabei não gostando de nenhum. Não, eu acho que é o Sato Conan Doyle que tá entregando qualquer coisa mesmo, porque ele tá irritadinho. É. O que mais despontou pra mim, daí eu já vou falar qual é o melhor, é o Priori School, porque eu gostei muito da premissa, eu acabei ficando empolgado ao ler esse conto, o final acabou sendo destruído, né, mas eu até falei pro Lucas, o ar investigativo, o cenário de ser uma escola, o sumiço, a perseguição acontecendo ali naquele momento pra mim foi muito bom. Então eu acabei gostando muito desse início e ignorando o final pra mim foi o melhor. Eu gosto bastante dos Homenzinhos Dançantes e da Casa Vazia. Tá? Tem os problemas, mas não tô nem aí. Foram os meus preferidos. Os Homenzinhos Dançantes por causa da novidade do código. E a Casa Vazia porque tem toda a questão da volta do Sherlock. Fui vendido, não vou negar não. O Lucas tava falando, ele voltou. Eu falei, Lucas, mas ele voltou muito ruim. Mas ele voltou. Trabalho preguiçoso. Vamos ver se pelo menos o quadro que vocês mais amam vai salvar esse vídeo. Está na hora da ciência em Sherlock Holmes. Temos 4 tópicos para conversar aqui com vocês. E alguns desses tópicos a gente já comentou em outros vídeos. Então vai ser uma parte de complemento. Viu como é importante você assistir todos os vídeos do projeto? No primeiro conto, A Aventura da Casa Vazia, o Sherlock menciona ali que vai fazer um estudo de derivados do alcatrão. Se vocês se lembram bem, a gente já comentou em um vídeo anterior que o alcatrão é um conjunto de substância resíduo que pode ser tirado, por exemplo, do fumo. E aqui o Sherlock fala que vai fazer um estudo de derivados do alcatrão, justamente porque várias dessas substâncias podem ser separadas através de uma destilação fracionada e serem reutilizadas como matéria-prima para outros fins. Não vou querer entrar em detalhes em quais fins são esses, porque são mais de 60 substâncias, mas é só para vocês saberem que às vezes resíduo não quer dizer lixo. Eles podem ser purificados e reutilizados para outros fins. Em outras palavras, a gente aproveita até o lixo. Mentira, gente, resíduo não é lixo, lembra disso. O outro tópico que a gente vai comentar é no segundo conto, O Construtor de Norwood. Também é um tópico que a gente já discutiu aqui na Ciência em Sherlock Holmes em outros vídeos, que é a impressão digital. Mas no outro vídeo a gente explicou porque a gente utilizou uma certa analogia com uma coisa referente ao conto. Aqui a impressão digital efetivamente aparece. Na parte em que o Sherlock Holmes está investigando a cena do crime e o policial está se vangloriando por já saber a resposta, a gente tem o Sherlock falando assim: agora olhem para isso, e com uma rapidez dramática acende um fósforo e à luz vemos uma mancha de sangue na parede branca. Quando ele aproximou o fósforo, vi que era mais do que uma mancha, era nítida a impressão de um polegar. O policial fala: olhe para ela com a sua lente de aumento, Sr. Holmes. Sim, estou fazendo isso. Sabe que duas impressões de polegar nunca são iguais? Ouvi algo do tipo. Não sei se a gente chegou a comentar naquele vídeo a época de estudo da impressão digital, mas ela aconteceu durante o século XIX. E esse livro foi escrito no início do século XX. Então isso quer dizer que o estudo de impressões digitais estava sendo disseminado e principalmente utilizado pela polícia. O primeiro caso resolvido através de impressão digital foi acontecer em 1891. Então a gente tem aqui uns 10 anos de diferença para a publicação desse conto. E como a gente sabe que conhecimento científico demora um pouco para se propagar pela população, é condizente que o Sherlock não está inteirado nessa informação de que duas pessoas não compartilham a mesma impressão digital. E vocês sabem por que isso acontece? A nossa impressão digital tem um pouco de base do nosso código genético, mas ela é formada durante a gestação. As impressões digitais são formadas quando nós somos uns lindos fetinhos através dos nossos movimentos, dos nossos toques. Por isso que ninguém possui o mesmo padrão de impressão digital. E sobre a diferenciação dos padrões das nossas impressões digitais, a gente comentou no outro vídeo. Mas agora, se eu fosse Arthur Conan Doyle, eu botaria essa informação com o Sherlock Holmes e não com o policial. Porque eu mostraria que o Sherlock Holmes está com uma inteligência acima do policial. Mas talvez ele queria aumentar o atrito ali. Botar, olha, a polícia. Fazer uma média com a polícia. Aí.
E eu gostei que ele já usou o artifício da impressão digital para ser uma prova contra o crime. Uma prova forjada que dificultaria o resultado da polícia. E por falar em forjar, esse crime ficou meio estranho, não ficou? O suspeito do crime forja a própria morte e a situação envolvendo isso aí é um pouco estranha. Não fez muito sentido a explicação e a gente vai te explicar o porquê. Ali a gente tem um cenário com manchas de sangue, restos de roupa e um local carbonizado, que a polícia conclui que houve o assassinato e a queima do corpo para esconder a evidência. Mas no final desse conto a gente descobre que o próprio cara forjou a própria morte e ele matou um animal para queimar e fingir que era o corpo dele. Mas espera aí um minutinho. Vamos supor que nessa fogueira que houve a cremação do corpo, ele tenha virado completamente cinzas. Então não teria vestígio para a polícia investigar e confirmar que teve um assassinato, certo? Errado. Primeiro que para ocorrer a cremação de um corpo precisa de uma temperatura muito elevada. A temperatura de queima da madeira faz com que toda a pele e todos os órgãos sejam queimados, mas sobra o osso. O osso não chega a ser pulverizado por causa dessa queima. Para vocês terem noção, a temperatura de um crematório varia de 750 até 1000 graus Celsius. E ainda assim, depois do tempo de queima, os ossos ficam carbonizados. Quando a pessoa recebe as cinzas ali do seu ente querido, o que acontece é um processo de moeção e trituragem desses ossos para que eles pareçam cinzas. Mas na verdade, eles não viram cinzas por causa da queima. Agora imagina, nem um crematório consegue fazer com que os ossos virem cinza, imagina uma fogueirinha ali no canto. Mas tá, estamos partindo do pressuposto que encontraram cinzas, mas não foi isso que aconteceu. Os policiais encontram restos carbonizados, ou seja, os ossos estavam ali. E aí beleza, o cara matou um animal e as pessoas encontraram ossos de um animal e não souberam diferenciar? O Sherlock até fala no final, foi um cachorro grande ou duas lebres? Gente, a estrutura óssea de um cachorro grande ou de duas lebres condiz com a de um ser humano adulto? Eu acho que a falha já tá aí. Eu sei que ali o Arthur Conan Doyle estava fazendo com que o Sherlock falasse com relação ao sangue, mas a gente tem que lembrar da ossada também. O sangue até pode disfarçar, mas a ossada... Eu não sei vocês, mas eu consigo diferenciar o esqueleto de um coelho para um esqueleto humano. E eu acho que a polícia inglesa também. E o último tópico que a gente tem pra discutir é no conto dos homenzinhos dançantes. Nessa parte que o Watson narra pra gente, ele tá falando sobre o tiro que foi dado no crime que foi cometido. E tá se discutindo quem deu o tiro em quem e qual distância que foi. Eles chegam à conclusão de que não dá pra determinar quem foi que deu tiro em quem. E gente, até na forense antigamente era possível sim determinar quem foi que deu tiro em quem, a que distância e se a pessoa se matou ou não. Porque a posição da arma conta muito. A distância pode ser determinada através do vestígio de queima da bala no corpo. Um tiro muito perto deixa resquício de pólvora e da bala que ela sai muito quente do revólver. Logo, se ela tá muito quente, ela ao entrar em contato com a pele, ela deixa a marca de queimadura. Então, como se não bastasse a posição de uma pessoa segurando a arma, que diferencia muito se ela tá apontando para ela mesma ou para outra pessoa, a gente tem um vestígio dessa queima. Ou seja, dá para saber se a pessoa encostou o revólver na outra ou se ela tirou de alguma distância. Mais à frente é dito assim pra gente: não havia marca de pólvora no seu roupão, nem nas mãos. De acordo com o médico, a mulher tinha manchas no rosto, mas nenhuma na mão. A ausência dessas últimas não significa nada, ao passo que a presença significa tudo, disse Holmes. A menos que a pólvora de um cartucho mal colocado espirre para trás, uma pessoa pode dar vários tiros sem deixar traço. Já isso é uma mentira. Quando uma pessoa atira com uma arma de fogo, isso deixa traços de pólvora sim, independente da arma que é utilizada. Os traços deixados que vão ser diferentes para cada tipo de arma de fogo utilizada. Por exemplo, numa pistola, ela costuma deixar marcas de pólvora na mão, enquanto no revólver ele costuma deixar marcas de pólvora no braço e nos ombros, por causa do jeito como a pólvora é ejetada, como acontece o backfire, que eu não lembro como é dito em português. Reviravolta? Não sei. E a ausência de pólvora na mão de uma pessoa significa muita coisa sim, Sr. Sherlock Holmes. Significa que ela não atirou. E atualmente na ciência forense é possível você identificar traços de certos elementos característicos dos componentes das armas na pessoa, para saber se ela atirou ou não. Dentre esses elementos metálicos nós temos ferro, cobre, zinco, níquel, chumbo, estrôncio, bário, materiais orgânicos e nitratos e nitritos. Esses elementos químicos são identificados através de vários testes, existem várias possibilidades de análise confirmatórias, existem falsos positivos para cada teste e por isso que precisa fazer uma série de cada um. Certo, quando achou que a gente não ia pegar ele, mas a gente pegou. A gente sempre pega. E com isso, no próximo vídeo, nós vamos discutir os outros 7 contos desse livro. Finalmente vamos terminar a volta de Sherlock Holmes e depois vamos ler o último romance. Mas isso é só mais pra frente, não vamos botar os bois na frente da carroça. Então nós vamos ler os contos: A Aventura de Charles Augusto Milverton, A Aventura dos 6 Napoleões, A Aventura dos 3 Estudantes, A Aventura do Pincenê Dourado, A Aventura do Three-Quarter Desaparecido, A Aventura de Abbey Grange
e a aventura da segunda mancha. Será que esse final vai ser melhor do que esse início? Eu espero que sim, de verdade. Não quero vir aqui sentar o pau em Sherlock Holmes de novo, não. Mas para você saber, você precisa se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo para ajudar a gente na divulgação. A gente vai deixar aqui o nosso muito obrigado a Gisele Vieira, que é a nossa apoiadora, e todos os outros apoiadores aqui do canal Lago dos Livros, que estão fazendo esse canal acontecer através do apoio financeiro. Você pode saber mais e apoiar a gente através do link que está no box de descrição. Então a gente se vê no próximo vídeo e continue com a investigação. Até lá, gente. Um beijo pra todo mundo. Tchau! A gente se vê no próximo vídeo, caso não tenha uma investigação policial.